Bom, agradecer aí a presença de todo mundo na hora do almoço, né? A gente sabe, então obrigado aí pela presença de vocês. Eu sou o André Botura, estou aqui junto com o Marcos Pérez também, que é o nosso especialista de AWS Backup, e o Thompson, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, ele é da Raia Drogasil, e vai contar para a gente o caso de uso deles do AWS Backup, né? Então a gente vai falar com vocês aqui como na AWS, como que na nuvem vocês podem centralizar, automatizar a proteção de dados usando o AWS Backup, né? Vou fazer uma introdução para vocês, depois eu vou passar para o meu amigo Marcos aqui, que é o especialista do produto, para falar um pouco mais também a fundo de como é que isso funciona, legal? Então vamos lá. Não tem como a gente falar de proteção de dados sem passar pela história de que já estamos há muito tempo na era do zettabyte, né? Para pessoas mais antigas como eu, que mexeram com fita de rolo, fita DAT, aquelas coisas, né, que alguns conhecem com os cabelos brancos aqui, né? Falar que hoje a gente já está já estamos já, né, com mais de 33 zettabytes no mundo é algo bastante impressionante. E aí fica a dúvida, né? Como é que a gente cuida disso? Como é que eu armazeno? Como é que eu tenho certeza que foi feito o backup? Como é que eu audito se isso está certinho? Eu vou conseguir recuperar? Aonde isso está armazenado? Está compliance? Eu tenho as versões necessárias? O que eu preciso para tudo isso, né? Como é que a gente vai cuidar disso? Então a gente precisa ter sim uma estrutura e metodologias para poder da melhor forma cuidar do backup, né? Já tem os estudos aí que nós vamos crescer mais de 5. Opa, agora é que fiz errado aqui, voltando, perdão. Vamos chegar a 181 zettabytes, e eu também costumo dizer que a gente sempre acaba errando essas estimativas, né, e sempre vai dar mais do que isso, tenho certeza, né, Marco? A gente sempre acaba errando, né? Então, mas de qualquer jeito, vamos estar preparados para pelo menos uns 180 zettabytes daqui a pouco tempo, né, de acordo com os estudos. Como é que a gente protege tudo isso? Quais seriam as estratégias, então, para a gente proteger, né? Então, temos algumas aqui, né? Se vocês forem pensar, eu posso proteger os dados desde fazendo só backup restore, até ter o ativo-ativo. Ah, qual é o mais legal, qual é o melhor? Não tem o melhor, tem aquele que você precisa, né? Adianta eu ter tudo ativo, replicado sincronamente entre 2, 3, 4 sites. Se alguém foi lá e apagou um dado, se está replicando o síncrono, vai apagar em todos os locais. Então, eu está protegido o seu dado, mas não na sua totalidade. Eu tenho que ter outras proteções, né? Então, num caso desse que eu citei, por exemplo, é aí que entra o backup, né? Eu tenho, então, isso em algum outro lugar, armazenado para poder recuperar. Então, essas estratégias vão levando a gente desde lá no começo ali no canto esquerdo, né? De um backup restore, né? Onde o RPO, né, que é o ponto de retorno, e o RTO, que é o tempo para recuperar o dado, chega a horas, mas, de novo, está protegido, está isolado. Até o ativo no outro canto, onde está tudo sendo replicado sincronamente, e os dados são espalhados, e o RPO tende a ser zero, né, em tempo real que a gente fala. Então, assim, existem ali uma gama de como vamos proteger e aonde e qual estratégia eu vou adotar, dependendo do nível de proteção que você precisa. Então, de novo, não tem o melhor ou o pior, tem aquilo que a gente precisa para o nosso ambiente. Legal? E como é que a AWS, então, enxerga isso, esse tipo de proteção, né? A gente enxerga isso em 3 pilares. Então, todos os dados a gente tem que ter o backup deles, eu tenho que ter certeza que esse backup foi feito, eu tenho que monitorar se ele foi feito na janela, se está na hora correta, se aconteceu o backup que tinha que acontecer naquela janela específica, se os meus recursos estão protegidos ou não, se tudo que foi lançado na minha conta está sendo protegido. Então, todo esse tipo de informação a gente precisa ter e está nesse segundo pilar que chama aí conformidade e monitoramento. E também temos que ter a proteção contra ransomware, né, contra ataques, ou até mesmo contra alguém deletar alguma coisa sem querer, né? Então, esses 3 pilares. Então, eu tenho que armazenar, eu tenho que ter certeza que está armazenado, eu tenho que ter certeza que está em compliance, eu tenho que ter certeza que eu consigo recuperar, e eu também tenho que ter certeza que aquilo não é suscetível a ataques. Então, esses 3 pilares que a gente vai conversar um pouquinho com vocês aqui, né?
eu vou começar a falar um pouco já do produto em si e de como é que você faz o backup. Aí eu vou passar para o meu amigo aqui que vai continuar com vocês. Então, falando de AWS Backup, o AWS Backup, então, é a ferramenta que vocês têm na nuvem, né, na AWS, para proteger os seus recursos. E aí não são só os recursos em nuvem, ele também consegue proteger recursos que estão on-premises. Então aqui você consegue proteger toda a família de storage, por exemplo, que vocês têm na AWS, S3, os FS da vida, as instâncias, EBS, RDS, eu vou mostrar já para vocês aqui quais são, um pouquinho mais de detalhes. Quanto que vocês têm on-premises. Então hoje tem conectores que vão até o seu on-premises, então eu consigo hoje tirar backup do seu VMware que está on-premises na AWS. Né? Você tem aí um agente no meio do caminho, vocês estão vendo ele está no cantinho ali, ó, embaixo. Você conecta no seu vCenter e a partir daí os backups eles vão direto para o seu pro Vault. Marcão vai falar para vocês aqui o que é um Vault, que é onde vai ficar armazenado o backup lá na AWS, tá? Mesma coisa para Storage Gateway. Então qualquer recurso que vocês têm através do Storage Gateway, a gente também consegue proteger levando esses dados sendo armazenados em volts lá dentro da AWS, tá bom? Recursos, então a gente consegue proteger os recursos de computação, as instâncias EC2 que vocês tenham na AWS, ou as VMs que vocês têm ou no VMware On Cloud ou no VMware On Premises, todos os EBS também, a gente consegue já acoplar isso junto com a AWS Backup. Como eu comentei com vocês, a família de File Systems, o ONTAP, o OpenFS, o FS, então toda a família de File Systems também já está integrada com a ferramenta de backup. Todos os bancos de dados, né, o DynamoDB, o Neptune, a Aurora, os RDS, também já estão integrados aqui. Um que também foi uma requisição muito pedida por vocês, clientes, que era o S3, saiu tem um mês, mais ou menos, 3 meses, Marcos, tem 3 meses que saiu o backup para o S3, e aí também o Thompson vai comentar para a gente, né, nessa jornada da Raia do Brasil, como é que eles estão implementando isso, e como eu comentei lá também, a família de Storage Gateway. E aí faz de novo a ponte com on-premises. Então a ponte com on-premises de novo, duas formas, pelo Storage Gateway ou pelo VMware, que vocês podem, que a gente também consegue chegar no VMware que tiver no on-premise. Legal? O que eu tinha para falar era isso, e aí agora, como a gente vai entrar na ferramenta, quem vai falar é o nosso amigo especialista aqui, o Marcos, que ele está aqui nos visitando, ele é o especialista que está junto com o time global de AWS Backup. Então, vou pedir para ele agora assumir aqui, ele vai continuar com vocês, contando de como exatamente a gente faz isso tudo que eu comentei agorinha aqui, tá bom? Obrigado. Marcão. Perfeito. Obrigado, André. Vai lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Pérez, eu sou especialista de storage da AWS, alinhado com o time de AWS Backup. Então, como o André comentou, eu trabalho bem perto do time de desenvolvimento do produto e a minha responsabilidade um dos meus trabalhos é fazer com que a voz de vocês, as necessidades de vocês para proteção de dados está fluindo para o time de produto e adicionando isso nas funcionalidades futuras do produto. Vamos falar um pouquinho sobre o AWS Backup e como ele funciona então, né? Como o André comentou, o AWS Backup hoje ele suporta 15 serviços dentro da AWS. Foi uma jornada de 39 meses até esse momento, onde a gente foi lançando diferentes serviços a cada trimestre. O objetivo e o roadmap do AWS Backup é para cobrir a totalidade dos serviços que são de dados dentro da AWS, então bancos de dados, storage e assim por diante. Então aqui, como vocês podem ver, tudo começa com ativar o serviço. Você ativou o serviço na sua console, via linha de comando ou via console, você pode começar a fazer os backups. Para começar a fazer os backups, o primeiro passo que é tomado quando você está administrando os seus backups é a utilização do plano de backup. Ao criar um plano de backup, você vai definir coisas como a frequência, então meus backups diários, meus backups semanais, mensais. Você vai definir também a retenção desses backups, vai definir se esse backup vai ser copiado para uma região secundária, para uma conta secundária. Então você define todo o ciclo de vida do backup no plano de backup. E como o André comentou,
O AWS Backup ele é um serviço gerenciado, que significa que você não tem que fazer provisionamento de servidores, provisionamento de infraestrutura de rede, VPC, nada disso. Tudo que você vai fazer é através das políticas de backup. E ele vai atravessar todos os serviços que são suportados, ou seja, você não tem que criar políticas de backup para o S3, políticas de backup para o EBS, você vai criá-las de forma centralizada. Você pode segregar, se o seu negócio requer isso, você pode segregar as políticas de acordo com serviço, com SLA, mas de igual maneira você pode centralizar isso e criar políticas únicas para todo o seu ambiente de backup. O AWS Backup permite uma integração adicional com outros recursos dentro da AWS, para você expandir a funcionalidade dele. Então, se você quer integrar o AWS Backup com um framework de monitoramento, logging, audit trail, então você pode, utilizando os eventos que são gerados pelos backups, pelos processos de backup, você pode chamar funções dentro do CloudWatch, dentro do CloudTrail, dentro do SNS, e assim vai, Event Bridge, você pode integrar isso com uma função Lambda e gerar um relatório X, exportar isso para um bucket S3. Então, existem inúmeros conectores que você consegue ampliar o funcionamento do AWS Backup. Além disso, o AWS Backup ele integra com o AWS Organizations. Então, permite para vocês clientes que possuem múltiplas contas e estão administrando essas contas através do AWS Organizations, você também pode definir as suas políticas de backup de forma centralizada. E o Thompson vai contar um pouquinho sobre o que a Raia Dragazil fez nesse sentido e como faz sentido fazer isso para proteger serviços em múltiplas contas de uma forma centralizada. Fazer o deployment do backup de forma centralizada. Todo o backup criado pelo AWS Backup, ele é armazenado num repositório lógico chamado Backup Vault. O Backup Vault não é o repositório físico, a gente faz um isolamento do tratamento físico do dado com a relação com o usuário, então vocês não têm que lidar com a complexidade de qual storage eu estou utilizando, qual tier eu estou utilizando, nada disso tem que ser administrado pelo administrador de backup. Tudo que você vê vai ser o Backup Vault, esse repositório virtual, onde todos os seus recovery points vão estar armazenados. Além disso, além do Backup Vault ser uma maneira de abstrair e simplificar a maneira que você acessa os seus backups, ele também dá segurança, porque você consegue definir a proteção, permissões de acesso ou bloqueio de acesso aos recursos de backup, ao Backup Vault, através de políticas de AIM. Então você consegue controlar o acesso, definir quem pode acessar quais backups, quais contas têm acesso aos vaults que você tem, criando aí um isolamento entre dado e dado protegido, que é muito importante em diversas situações. Por exemplo, ransomware. Você quer separar o seu fluxo de produção, o seu fluxo de dados, do seu fluxo de dados protegidos, em uma conta separada, em uma permissiologia separada. Então, garantir realmente esse isolamento. Por fim, criar o backup, fazer o restore é importante, mas tão importante quanto isso em algumas situações é provar que você fez o backup. É demonstrar o backup através de relatórios, através de sinalizadores e alertas na console. Então, quando você está utilizando o AWS Backup, você tem a possibilidade de utilizar o Backup Audit Manager, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, para gerar esses relatórios de acordo com controles que você pré-define. Então você define, minha retenção tem que ser assim para as minhas máquinas para minhas máquinas de produção. A minha retenção tem que ser de outro jeito se as minhas máquinas estão em desenvolvimento. E assim por diante. Então, você consegue definir isso no plano de backup, mais uma vez, onde você define quais são as políticas de backup para cada recurso que você tem dentro da nuvem. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura do AWS Backup. Ele foi desenhado com dois componentes principais. O primeiro componente é o Control Plane. É o cérebro do AWS Backup, é onde a gente faz a orquestração, é onde a gente faz o monitoramento, o gerenciamento de todos os agendamentos de backup é feito pelo Control Plane. A boa notícia é que o Control Plane ele não tem custo. Você não é cobrado pela utilização da orquestração. Todo o custo do AWS Backup é em cima do consumo de dados, é no data plane. Então, só o dado que você consome, só o armazenamento do backup, ele é cobrado dos usuários. Falando do data plane, o data plane é o lado do AWS Backup que faz a transferência de dados. Ela cria o snapshot, ela cria o backup,
ela faz a cópia do backup para uma segunda região, para uma segunda conta. Então, o data plane é responsável por essa atividade. Por que é importante ressaltar a separação desses dois componentes? Porque quando a gente desenhou a AWS Backup, a gente percebeu que alguns recursos dentro da AWS já possuíam um mecanismo de data plane muito robusto. Já tinha lá, por exemplo, o RDS, o EBS, já tinha um mecanismo de snapshot, já tinha um ciclo de vida gerenciado do backup. Então, por que reinventar a roda? Ao invés de fazer isso, ao desenvolver o AWS Backup, nós decidimos implementar o Control Plane, conversando via API, uma integração interna, com os serviços que já existem de data plane. Então, o EBS, o RDS, por exemplo, já tinham esse serviço, a gente reutilizou essa capacidade, controlando ela pelo AWS Backup. Então, pode vir a pergunta, então qual é a diferença? Por que eu não uso nativamente o serviço? A maior diferença é a orquestração. Porque quando você utiliza o serviço, você tem lá uma ou duas opções de frequência, de retenção, normalmente 35 dias, e acabou por aí. Quando você precisa orquestrar isso, quando você precisa criar múltiplos point in times, quando você precisa criar múltiplas retenções, garantir que elas estão compliant com regulamentações e governanças que vocês tenham para backup, e também você precisa fazer isso através de múltiplos serviços dentro da AWS, não só um ou dois serviços, mas os 15 que são suportados, aí começa a fazer sentido ter um control plane centralizado para administrar múltiplos backups. Outra coisa muito importante, outra diferença muito importante é a segurança. Porque quando o AWS Backup gera esse snapshot lá no RDS, por exemplo, a propriedade, o dono daquele snapshot não é o serviço, não é o RDS, não é o EBS, é o AWS Backup. Então, por mais que você esteja reutilizando esse mecanismo, você está isolando o uso da produção com o uso do backup, através de um serviço completamente isolado. Em outras palavras, se eu fiz um backup dentro do EBS e eu vou lá no meu snapshot do EBS e tento apagar aquele backup, eu não tenho permissão para fazê-lo. Só o AWS Backup ou através do AWS Backup que eu posso fazer isso. Para outros serviços, como por exemplo o DynamoDB, o EFS, o S3 e o VMware, não existia um data plane robusto para esse controle de dados, esse fluxo de dados. Então, especificamente para esses 4 serviços, nós criamos um data plane do AWS Backup embutido nesses serviços. Então, quando você vai fazer um backup, por exemplo, do EFS, você está usando um data plane do AWS Backup desenvolvido para o EFS. Então, essa é a maneira que a gente desenvolve o AWS Backup. Um serviço novo vai lançar, ele tem um data plane robusto, a gente reutiliza. Ele não tem um data plane, a gente cria um e passa a utilizar aquele data plane. Bom, eu comentei anteriormente que fazer um backup com a AWS Backup é tão simples como criar um plano de backup. Aqui estão as 4 etapas como você cria um plano de backup. Então, todos vocês aqui são convidados a próxima vez que acessar a console e quiser dar uma olhadinha como funciona o AWS Backup, esses são os passos que você tem que tomar. Primeiro, você cria um plano de backup e nesse plano de backup você vai definir a frequência e a permissiologia, ou seja, quais contas vão ter acesso àquele backup. Então, quais usuários ou quais roles vão ter acesso àquele backup. Definido isso, você define o ciclo de vida do backup. Então, você vai definir a retenção, vai definir se esse backup vai ser copiado para uma segunda região, se ele vai ser copiado para outra conta, e ao ser copiado para essa conta ou região, por quanto tempo ele vai ficar lá, porque eu também posso definir a retenção na cópia local e na cópia remota. Uma vez feito isso, vem a parte de atribuir os recursos que eu vou proteger. Então, quando eu crio um plano de backup, eu posso assinalar manualmente os recursos que eu quero. Então, eu posso ir lá e selecionar S3 e selecionar quais buckets eu quero proteger. Posso selecionar todos os buckets, posso selecionar todos os buckets e excluir alguns deles manualmente ou através de tags. E você pode refinar essa pesquisa também, refinar essa atribuição utilizando tags. Para aqueles que estão familiarizados com o serviço na AWS, sabe que quando você cria lá o seu EC2 ou o seu S3, você coloca uma tag para ajudar a identificar aquele recurso, ou para custo, ou para administração, ou para um script que vocês tenham, simplesmente para informação. Então, a gente reutiliza essas tags que vocês já têm definido nos seus recursos no plano de backup. Por exemplo, você tem lá uma flag que é produção igual a assim. Você tem uma flag que é desenvolvimento igual assim. Ou, por exemplo, SLA é Gold, o SLA é Silver. Então, você vai lá ter seus níveis de SLA. Então, você pode definir essas tags nos seus recursos, nos seus EC2, nos seus S3, nos seus EBS.
e reusar esse sistema de tags para também gerar o backup. Uma vez feito a definição de recursos que vão ser protegidos, aí automaticamente o AWS Backup começa a proteger esse recurso, começa a gerar os point in times, e você pode utilizar o AWS Backup, a console do AWS Backup, para verificar os jobs que estão rodando de backup, de restore ou até mesmo de cópia. Esse mesmo processo de criar um plano de backup pode ser feito também no nível da organização. Então, como eu mencionei anteriormente, o AWS Backup ele suporta a integração com a AWS Organizations. Então, você pode criar esses planos de backup no nível da organização e aplicar essas políticas a uma conta ou múltiplas contas. Você pode aplicar essas políticas a uma Organization Unit, para aqueles que estão familiarizados com Organizations, sabe que você pode criar pastas de unidades de organização, onde você acrescenta algumas contas nessas pastas, ou você pode aplicar essas políticas de backup à organização como um todo. E automaticamente, as políticas de backup que você criar no nível de organização vão ser distribuídos para todas as contas no momento em que elas são criadas. Então, se você definir uma política para uma unidade de organização, produção, por exemplo, e você, daqui 2 semanas, cria uma nova conta dentro daquela organização vai automaticamente herdar o plano de backup criado na organização. Além de você poder administrar de forma centralizada, como eu mencionei anteriormente, você também pode fazer cópias dos seus backups para outras contas e outras regiões. E aqui eu tenho um exemplo de uma arquitetura muito comumente utilizada pelos clientes que já usam a AWS Backup, onde eu tenho um backup centralizado numa conta separada e potencialmente até mesmo numa região separada. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho 2 fluxos de trabalho aqui, 2 aplicações, cada uma delas está salvando num backup vault local, o que é legal porque você dá para o usuário dessa aplicação um self-service, ele consegue ali fazer o backup, fazer o restore dele individual, independente do fluxo de backup, independente do administrador de backup, então ele tem um backup local dele ali. Mas ao mesmo tempo, quando você enforça as políticas através da organização, você pode definir que esse mesmo backup que vai para o backup local seja copiado para uma conta central. Então ali eu estou copiando todos os backups das minhas aplicações para uma conta central, que pode ser na mesma região, por questões de custo, não quero incorrer em custo de transferência, ou se eu quero realmente promover um isolamento físico e lógico, eu posso colocar isso numa outra região e numa outra conta. Então agora eu tenho o meu backup numa região diferente, numa conta diferente. Então é isolamento lógico e isolamento físico. Para quem já está pesquisando aí sobre como defender de ransomware, como criar uma última barreira de proteção contra invasões do tipo ransomware, isso é perfeito, você está isolando o seu fluxo de proteção de dados, os dados protegidos, dos dados de produção. Eu vou comentar um pouco sobre isso mais adiante, mas só para adiantar, vocês podem ver que aquele backup vault que está lá na região separada, no meu backup central, ele tem uma palavrinha depois ali, ele fala Backup Vault Lock. O Backup Vault, o Vault Lock, é um recurso que nós lançamos para a AWS Backup alguns meses atrás, que permite criar um repositório imutável. O que significa que, ao ativar o lock em um vault, você ativa isso através de uma única linha de comando, todo o conteúdo daquele vault está protegido contra exclusão e alteração. Não importa qual permissão você tenha, você pode ser root, você pode ser management account da organization, você não pode deletar, você não pode modificar os backups. Então é realmente um worm, né? Como falam, é um write once, read many. Então você está separando, logicamente, separando fisicamente e criando um repositório imutável. Falando sobre segurança, vamos entender como o AWS Backup separa o dado protegido do dado de produção. Então a gente tem o backup aqui no centro de tudo, e para chegar no backup, o primeiro nível de segurança vai ser a IAM, né? Então você consegue definir permissões, você vai definir lá uma estratégia de o menor privilégio possível de acesso aos seus backups, cria isso na IAM, e ainda integrado com a IAM pode ativar também a autenticação multifator, né? O MFA. Então, ao definir isso, você cria mais uma barreira para o acesso aos seus backups. Mas não para por aí. Porque, como eu comentei agora, você pode tornar o seu backup imutável e colocar ele numa conta separada. Então, você pode isolar também o backup
da produção e tornar ele imutável. Cada backup vault, cada um desses vaults, você pode definir configurações de criptografia. Você pode utilizar a criptografia nativa do serviço, você pode usar uma chave customizada e administrar essas chaves através do KMS. Lembra que eu comentei que o Backup Vault ele é virtual? Ele não é só virtual para ser fácil de usar, mas ele também é virtual para promover segurança. Porque eu separo o acesso ao storage do acesso ao meu repositório virtual. Nenhuma API do storage onde o backup está armazenado é exposta publicamente. Todo o fluxo é feito internamente dentro do AWS Backup. Então, para o potencial hacker conseguir ter acesso ao backup, ele teria que ter acesso à infraestrutura de backup do AWS Backup. Não bastaria ter acesso à conta. E, por fim, você pode auditar tudo isso, cada passo executado dentro do AWS Backup. Backups, restores, cópias, exclusões, são logados, são armazenados em log e podem ser auditados posteriormente. Como o André comentou, no último reInvent, nós lançamos o suporte ao VMware. Então, uma alternativa de backup muito solicitada pelos clientes. Ok, eu tenho aqui meus serviços na AWS, mas eu ainda tenho aquele puxadinho lá no Edge, onde eu tenho lá um grupo de servidores ESX, rodando minhas VMs, e eu não pretendo migrá-las para a nuvem tão cedo. Como que eu protejo isso? Usando a nuvem, estendendo o meu data center para a nuvem. O AWS Backup permite, através do que a gente chama de Backup Gateway, que basicamente uma máquina virtual que você instala no seu cluster. Ao instalar essa máquina virtual, ao instalar o gateway, todas as máquinas virtuais dentro daquele cluster vão ser listadas como recursos dentro da AWS, como se fosse propriedade, como se fosse objetos ou recursos dentro da console da AWS. E ao fazer isso, você pode, usando as mesmas políticas que você já protege o S3, o EBS, o RDS, proteger também as máquinas virtuais VMware que estão rodando não só on-premises, não só no seu data center, como também para aqueles que utilizam VMware Cloud na AWS, ou ainda VMware Cloud na AWS usando Outpost. Ao restaurar os backups do VMware, você tem a opção de fazê-lo para qualquer uma dessas opções que eu falei. Então você pode fazer um backup no data center, fazer o restore na nuvem e vice-versa. Além disso, tem a opção de você restaurar no nível de volume. Então, ao restaurar uma VM, você pode selecionar quais discos você quer recuperar. E ao recuperar esses discos, você pode recuperar ele para dentro de uma VM, ou você pode converter esses discos em EBS, que são discos do tipo block da AWS, que você pode facilmente atachar numa instância EC2. Significa que você pode fazer um backup de VMware, e ao restaurar isso dentro da nuvem, você tem a opção de restaurar como instâncias EC2 dentro da AWS. Igualmente recente, lançamos o suporte ao Amazon S3, um suporte muito solicitado pelos clientes, porque ele abre muitas portas. Pense em qualquer um dos serviços que ainda não é suportado hoje pelo AWS Backup, ou aquela aplicação customizada que você tem lá, que assim, não tenho como fazer nada com ela em termos de backup. Se você tem a possibilidade de jogar isso de alguma forma, fazer um dump disso de alguma forma dentro de um bucket S3, pronto. Agora o AWS Backup pode gerar os point in times, gerar relatório de compliance, gerar aquele relatório que você vai mostrar para o seu auditor que você está fazendo backup das coisas. Então, isso abre um mundo de possibilidades em termos de backup. Eu consigo reutilizar o S3 como um repositório inicial e fazer backup dele através do AWS Backup, usando as mesmas políticas, os mesmos backup plays que eu falei anteriormente, né? Criou o plano de backup, definiu os recursos. Se aquele bucket S3 tem as tags que o plano de backup está procurando, ele vai ser protegido. O AWS Backup hoje está disponível em todas as regiões da AWS, nas 26 regiões da AWS, para todos os serviços que vocês veem listados lá. Vamos falar um pouquinho sobre as funcionalidades do AWS Backup para cada um dos serviços, né? Como vocês podem perceber, e a meta do time do produto AWS Backup é de cobrir todas as caixinhas aqui. Então a gente não está deixando caixinha porque não vai cobrir do futuro. A ideia é realmente que todas as funcionalidades estejam disponíveis para todos os serviços. Esse é o nosso roadmap. E para adicionar aí... detalhe, para serviços de storage, como vocês podem ver ali em cima, todos os serviços, ou 100% dos serviços de storage hoje disponíveis na AWS, estão
protegidos pelo AWS Backup. De uma forma centralizada, você pode, todos eles fazem o backup central, a automatização, a orquestração do backup, a integração KMS para gerar criptografia para os backup vaults. Além disso, o suporte à cópia dos backups para outras regiões e para outras contas. Alguns serviços que a gente tem um controle maior sobre o data plane, como por exemplo o EFS, a gente tem a possibilidade de fazer o Lifecycle to Code Storage, que é basicamente enviar os backups para um storage de menor custo depois de um certo tempo. Você define isso também no plano de backup. O restore em nível de objeto, né? No caso do EFS e do S3, você consegue fazer um restore do objeto no nível do backup, no nível do objeto ou no nível do file, no caso do EFS. E, por fim, o Point in Time Restore, que é a possibilidade de fazer múltiplos Point in Times e numa retenção, num RTO menor do que 1 hora, ou seja, tirar snapshots do seu ambiente a cada alguns minutos. O S3 já suporta essa funcionalidade e a gente vai ver que alguns bancos de dados também suportam. Esses são os bancos de dados suportados hoje pelo AWS Backup. Hoje a gente suporta os 5 mais utilizados dentro da AWS, mas o nosso roadmap, mais uma vez, é de cobrir a totalidade dos bancos de dados. Então temos mais bancos de dados a serem lançados aí nos próximos meses. Hoje a gente suporta o RDS, o DynamoDB, a Aurora, Document Netune. Todos eles suportam cópias através de regiões e através de contas, backup centralizado, gerenciamento de chaves de segurança, criptografia. E como vocês podem ver, o DynamoDB, como a gente tem controle sobre o data plane, a gente tem a opção de fazer a transferência do dado para um storage de menor custo, o Lifecycle to Code Storage. No primeiro slide eu comentei que é importante provar que a gente tem o backup, é importante provar que a gente tem a nossa postura de proteção de dados pré-definida sendo respeitada pelos backups. Como eu faço isso através do AWS Backup? Usando o Audit Manager. O Audit Manager ele vai acompanhar todos os jobs, todas as tarefas de backup, de restore, de cópia, e vai monitorar elas de uma forma proativa, verificando se elas estão de acordo com os controles pré-definidos. Então, ao utilizar o AWS Backup, eu vou mostrar um slide daqui a alguns segundos, você tem a opção de selecionar controles específicos, por exemplo, retenção mínima, backup com cópia para outra região. Eu tenho que ter meus backups sempre em 2 regiões. Então, se isso é um controle que você precisa, você ativa esse controle e toda vez que um backup não está aderente a esse controle, você vai ser notificado pela console. Você vai ter lá na console um xizinho vermelho e também através de relatórios que podem ser relatórios on demand ou podem ser relatórios periódicos da sua conformidade com os controles pré-definidos. Aqui são alguns exemplos, e a gente está aumentando essa lista todo mês, de possíveis controles que vocês têm, né? Então, meu recovery point é criptografado, o período de retenção que eu defini está sendo respeitado, o backup está sendo protegido por pelo menos um plano de backup. Então, vamos supor, eu criei todas as minhas regras, mas eu tenho 2 ou 3 EC2 que não tem a tag que faria o backup acontecer. Eu vou ser notificado por esse relatório e, inclusive, vou ter a opção, graças à integração com a AWS Config, de remediar isso, de corrigir isso lá na instância EC2. Da mesma forma, ele gera backup, gera relatórios. Então a gente tem hoje 4 relatórios pré-definidos que são gerados diariamente de todos os trabalhos de backup executados, todos os restores, todas as cópias que são feitas cross-account e cross-region e também o relatório de compliance para ter tanto o sumário quanto o relatório detalhado de compliance para ter aderência aos controles que você definiu previamente. Aqui está um exemplo do dashboard do Audit Manager, onde você consegue ver ali todos os controles, controle a controle, e do lado de cada controle você vê quantos recursos estão aderentes, quantos não estão aderentes. Ao clicar num desses controles, você vai ver o detalhe, você vai ver quais são eles, quais são os infratores, como eu posso corrigir, seleciono e eu tenho a opção de remediar diretamente no AWS Config. Eu comentei anteriormente sobre o Vault Lock, então vamos entrar um pouquinho mais no detalhe de como o Vault Lock funciona.
Bom, o Vault, como eu comentei, é um repositório lógico, né? Então ele não é onde o backup está armazenado, mas é a maneira que eu acesso os backups. No nível do Vault, eu já tenho como definir o controle de acesso. Então eu falo lá quem pode, quem não pode entrar no meu backup e apagar ou deletar, ou até mesmo alterar o ciclo de vida. Cada backup executado dentro de um Vault vai respeitar a criptografia daquele Vault. E eu consigo proteger esse Vault contra a exclusão, criando políticas de acesso a esse Vault. Se eu preciso de um nível adicional de segurança, aí a gente entra no Vault Lock, que é aquilo que eu comentei para vocês, que é a possibilidade de ativar um travamento do Vault, ou seja, você ativa o Vault para ser apenas para gravação, para leitura. O backup vai ser feito. Uma vez feito o backup, ele não pode ser excluído, ele não pode ser modificado, não importa qual usuário você esteja utilizando. Inclusive, se você falar com o suporte da AWS, a gente não vai poder fazer nada para apagar o que está dentro daquele Vault. A única coisa que vai excluir o conteúdo daquele Vault é a data de expiração. A data que você setou lá na retenção do plano de backup. Então é bem importante ter cuidado na hora de criar um Vault Lock. Inclusive, quando você cria o lock, você tem a opção de dizer qual é a retenção mínima e qual é a retenção máxima. Dessa forma, você coíbe alguém de criar um backup, por exemplo, por 100 anos e vai ficar naquele Vault Lock por 100 anos sem você poder fazer nada. Então você pode definir alguns parâmetros na hora que você trava o lock e controlar isso. Só, se você permitir, Claro. tem uma coisa muito importante aqui, que tem um período de arrependimento, que eu chamo, né? Se você cria, a hora que você habilita o Vault Lock, você tem acho que 7 dias, não é isso? Você consegue definir. Você consegue definir, mas é um parâmetro de no mínimo 7 dias. Depois desse 7º dia, aí você não consegue fazer mais nada com ele. Então, quero testar? Testa, né? Mas depois do 8º dia, o que tiver na política vai ficar por 100 anos, se for o caso. Então tem um pequeno período de arrependimento. Pequeno, tá, gente? Você pode setar isso. Mas depois disso também esquece. Né? E lembra que o fato do Vault estar travado não significa que você vai consumir o conteúdo dele. Você pode simplesmente controlar o que vai ser salvo dentro dele através da retenção. Então, se a retenção, a máxima que você tem definida nas suas políticas é 3 meses, no pior dos cenários, você vai ficar preso a esse Vault por 3 meses. A única maneira de você excluir um Vault Lock é apagando a conta. Excluindo a conta, esperando 90 dias, falando com o suporte, fazendo autenticação, múltiplas autenticações, aí você consegue excluir a conta e depois de 90 dias o Vault desaparece junto com a conta. Os casos de uso para o AWS Backup Vault Lock são bem claros, né? O primeiro é proteger os dados realmente no nível do cofre, né? Proteger contra dano acidental. A segunda é garantir que ele está em conformidade com regulamentações. Então a gente tem diversas regulamentações de indústria que exigem que o backup esteja num repositório imutável, isolado e imutável. Então, para atender essa conformidade, também o Vault Lock pode atender. E, por fim, recuperação de desastre, né? Ninguém quer um hacker fazendo ransomware e acessando os nossos backups e modificando e apagando os backups. Ele pode até ver os backups, ele pode até ter acesso a ele, porque ele furou todas aquelas barreiras que a gente falou antes, mas ele não consegue apagar. Então, na pior das hipóteses, uma nova conta é criada e você faz o restore desse ambiente para essa nova conta. De uma forma geral, como que eu identifico quando eu vou usar a proteção nativa do meu S3, do meu EBS, do meu RDS, versus quando eu vou utilizar o AWS Backup? E a resposta é, se você está procurando uma solução centralizada, que vai otimizar os recursos que você tem, proteger diversos recursos dentro da AWS, criar um fluxo paralelo de acesso a dados, por exemplo, criar cópias para desenvolvimento, cópias para quality assurance e assim por diante. Proteger contra ameaças de ransomware, ou seja, criar isolamento e criar também a imutabilidade. E tudo isso de uma forma centralizada, num único produto, utilizando políticas, o AWS Backup é a resposta. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre o AWS Backup, e agora eu vou convidar aqui o ilustríssimo Thompson, da Haya Drogasil, que vai contar um pouquinho da jornada deles utilizando o AWS Backup, desde quando eles decidiram partir para uma solução de proteção de dados utilizando a nuvem, até o momento em que eles implementaram essa solução. Thompson, por favor.
Boa tarde, todos me Uma ouvem? salva de palmas para o Thompson, por favor. Obrigado. Bom, pessoal, como o pessoal que falou, meu nome é Thompson, trabalho ali na Raia Drogasil há pouco mais de um ano. E em virtude dos problemas que a gente viu em grandes players do mercado brasileiro, né, também mercado internacional, nós voltamos para o nosso ambiente e falamos o que a gente está protegido, o que não tá, que não está, né? E foi onde nós verificamos que tínhamos RDS, tínhamos EC2, vários ativos dentro da nossa estrutura e como que nós poderíamos proteger isso. Para além disso, a nossa estrutura começou com poucas contas e foi crescendo. Então a gente aumentou gradativamente o número de contas dentro do nosso ambiente. Como é que eu garanto que eu tenho backup de cada uma dessas contas? Como que eu verifico se está sendo backupeado ou não? Como que eu faço com que o meu ambiente tenha uma política de backup organizada para todo o meu ambiente, que todos os ativos tenham uma política descrita, né? Utilizando os serviços da AWS. Então, a gente foi verificando quais são as ferramentas e, uma vez que estamos dentro da AWS, o que ela tem de ferramenta para nos atender aqui a isso? Ah, tem Snapshot? Já tínhamos Snapshot, mas cada conta fazendo de um jeito. Seu, né? Sim. Cada conta com um tipo de retenção. Entendi. Produção, será que todos os ativos estavam protegidos? Foi onde a gente se deparou com a AWS Backup, né? Legal. E aí tava aquele bando de conta, um monte de coisa que resolveu. Falou, e agora? Agora vamos centralizar isso, né? Exato. E aí nasceu a arquitetura de conta centralizada de backup, certo? Isso. A gente já utilizava a estrutura de Control Tower com Organization na AWS, né? Então, essa arquitetura aí, né? Só para mostrar para a turma, né? Isso aí. Então, nada mais natural do que a gente utilizar essa estrutura ao nosso favor. Então, dentro do nosso Control Tower, a gente criou uma conta cuja função dela é ser o vault dos nossos backups. Legal. Então, ali nós criamos as políticas para os nossos ambientes, né? Você definiu as políticas no nível da organização, então? Exato. E aí, assim, dentro da nossa organização tem múltiplas contas, múltiplas OAUs. Nem todo ativo precisa da mesma política de backup. Então, temos várias políticas de backup ali dentro para atender a nossa estrutura. Tudo com tag? Tudo com tag. Então, como é que são? É tag por dia, por mês, por ano? Para saber como é que você fez ali na vida real. Tá. Então, eu tenho uma política, por exemplo, para 7 dias, que vai ser aplicada à unidade organizacional X. Então, eu tenho uma tag para definir qual o período de retenção, por exemplo, 7 dias, e qual é o ativo que eu quero proteger por 7 dias. Então, taguei o meu objeto com essa tag, automaticamente ele sai, opa, tag X, ele vai proteger o ambiente com esse tipo de retenção por X dias, né? A gente, depois disso, estou fazendo backup. Eu não tenho que me preocupar se ele está sendo feito de fato, se ele rodou ou não rodou. Sim. A gente configurou, como o próprio Marcos falou aqui, dos logs de evento, né? Para, quando ocorresse uma falha no nosso backup, disparar um e-mail, uma sinalização, tanto para a nossa equipe que faz ali a manutenção da nuvem, a equipe que faz dona do ativo, dona do banco de dados, para verificar, olha, esse banco de dados aqui falhou o backup. Você vai esperar a próxima janela, vai disparar um backup manual, qual que é a ação a ser tomada? Quem é essa turma que cuida do backup, então, para vocês? Legal. Você tem um time para isso? Como é que é? A gente é uma estrutura grande, né? Então, já tínhamos uma equipe cuidando de backup dentro do nosso ambiente. Uhum. Então, o que nós fizemos? Habilitamos essa equipe, que já cuidava do backup on-premise, a atuar on cloud também. E aí, a AWS tem os Immersions Days, certo? Legal. Chamamos o nosso TAM, nosso SA, falamos, pessoal, estamos com essa necessidade aqui dentro. Olha lá. E precisamos habilitar esse pessoal. O que vocês têm de treinamento? Como que a gente organiza isso para habilitar os nossos profissionais aqui dentro? Fizemos alguns Immersions Days com essa equipe para que eles tivessem conhecimento, começassem a colocar
o Vamos pé ver, nessa piscina chamada cloud, né? Porque é interessante isso, quer dizer, a mesma turma, então, que já cuidava do on-premises, das ferramentas que você tinha lá, passou a cuidar desse mundo na nuvem, né? Sim, eles foram habilitados a cuidar de Cuidar nuvem, também do né? que está na nuvem, né? Não, show, legal. E aí você comentou que tem as tags e tudo mais para cada recurso. Como é que foi essa conversa? Assim, vocês definiram isso só vocês? Você conversou com as unidades de negócio? Como foi essa jornada para falar, não, esse daqui é 7 dias, esse é 30 dias, esse é um mês, esse é um ano? Você que escolheu? Ou Não, é o não. usuário que escolhe? Como é que foi isso? Conta pra Nós gente. chamamos as equipes DBA, Tech Lead, para justamente conversar. Pessoal, esses serviços foram migrados para a nuvem. Então, é necessário que ele tenha uma política de backup mínima aqui para atender ao nosso negócio. E dependendo da aplicação, o melhor horário para se efetuar backup é às 10 da noite, às 3 da manhã. Então, todas essas políticas foram definidas em conjunto com os nossos times de DBA, Tech Lead, para que atenda às nossas aplicações. Ter backup num horário que não ia trazer benefício ao time, Sim. não faria sentido. Então foi tudo conversado com eles, né? Sim. E eles podem... Legal, tem as janelas. Mas além disso, por exemplo, ele pode... Vou fazer um deploy, eu quero fazer um backup agora. Ele precisa falar com aquele time que você treinou, ou o dono do recurso consegue fazer isso? Ele consegue apagar um backup? Como é que... Conta para nós, como é que é o usuário, né? O dono do recurso ali. Sim, não. Essa foi uma das nossas preocupações, de garantir que ele conseguisse fazer um restore, mas também... self-service, né? Exato, conseguisse fazer um backup. Então, vou rodar um deploy aqui, preciso garantir que eu consiga voltar desse exato momento. Ele consegue disparar um backup manual lá sem problema algum. Eu posso fazer um restore do backup que está no Vault aqui, consegue fazer o restore. Mas a política permite que você faça um backup manual, um restore, mas não permite que você altere a política, ela está criada via organização, então ela é algo que foi definido, está cravado lá, se a gente tiver que alterar, vai ser negociado, vai ser alterado via organização. Mas ele não tem edição disso, não. E você falou de restore, eu fiquei pensando aqui, como é o processo de restore, como foi a experiência, vocês fazem testes de restore, vocês têm algum tipo de... porque é importante, porque né? o backup a gente fala é importante, que faz, né? mas Todo restore... mundo faz, né? Você já precisou, cara, como é que foi, né? Por isso que é o usuário, é o dono do recurso que faz, é o seu time. Já aconteceu, cara, porque a gente quer saber, né? Fazer backup, o Marcos falou que faz, control plane, um monte de coisa bonita ele falou, né? E agora, cara? Agora eu quero ver. Preciso dele. Como é que foi? Legal. Não, já fizemos, já precisamos, já fizemos. A Raia Drogasil tem seu e-commerce lá, o site Raia, site Zil, né? E tem os deploys de aplicação ali dentro. Alguns itens de aplicação são controlados em itens dentro do banco de dados. Então já ocorreu de fazer um deploy. Naquele momento inicial não se percebeu que uma variável, algum item que estava gravado em banco foi alterado e era necessário para algo funcionar. E foi necessário fazer um recovery, verificar qual era o ativo. Quem fez esse recovery, no caso, foi nossa equipe de DBAs. Ela fez o recovery do data point, verificou dentro lá do banco, putz, é esse pedacinho aqui que eu preciso restaurar para o banco que está lá em produção. Então o cara mesmo fez isso, o DBA, não precisou nem da pessoa do backup ali. Não precisou. Legal. As nossas equipes que fazem gestão de banco de dados ali, on-cloud também, eles passaram por esse processo também de aprender a utilizar cloud, né? E junto desse processo, eles aprenderam também como fazer o restore, como tratar esses itens no banco de dados, né? Porque a gente quer saber, né? De novo, o backup é fácil falar que faz, né? A recuperação. E tem teste? O que mais vocês fazem? Sim. E aí, de novo, vamos aproveitar da equipe que nós já temos cuidando do nosso ambiente on-premises, né? Então, a gente tem ali dentro uma equipe de governança que já disparava rotinas, já disparava as ações de teste de recovery dentro do nosso ambiente. Então, inserimos mais essa atividade. Então, eles abrem uma solicitação para que seja verificado o ambiente X, ambiente Y lá, e isso entra como uma atividade que gera evidências para a posterior auditoria. Vai na sprint da turma ali e já está lá o cara fazer aquele teste de tempos em tempos. Então, isso. Né? E aí a ideia é que
ao menos 3 vezes no ano, 3 a 4 vezes, todos os nossos ambientes em nuvem sejam testados, sejam validados, né? Então, vamos subir ali um banco de dados, verifica a integridade estrutural, integridade do dado lá dentro, para garantir que o backup é efetivo. Legal. E aí o cara vai lá mesmo, coloca uma instância no ar, sobe, tenta conectar, faz tudo isso ali nesse processo, né? Exato. Show. E o que mais, cara? É isso que eu ia perguntar. Você menciona do RDS e do EC2 hoje, né? Que você está utilizando. Sim, sim. Que outros serviços você utiliza ou pretende utilizar com a AWS Backup? Tá, a gente já instaurou para o DynamoDB. Ah, legal. Então, ele é backupeado de vários itens dentro da nossa cloud. E um outro é o S3. Perfeito. Nós temos uma estrutura de data lake que utiliza o S3 como repositório, né? E, S3, não basta só colocar versionamento. Versionamento ou backup? Qual foi, por que você está indo para o backup, então, né? O primeiro motivo existem estruturas do nosso machine learning, das ferramentas que nós utilizamos, que ela trabalha com o versionamento dos arquivos. Então, ela faz a transformação desses arquivos e gera várias versões dele enquanto ela está manipulando. Uhum. Então, uma vez que eu tenho o arquivo já transformado, e eu precisar restaurar ele, qual a versão eu volto? Qual a garantia que eu tenho disso? O meu arquivo foi criptografado aqui dentro, foi alterado, eu não consigo restaurar. Ou ele foi transformado de uma forma que não era desejada, rodou alguma machine learning, alguma transformação que não era esperada, e o resultado é que eu perdi uma semana, um mês de dados já transformado na minha estrutura. Se eu tenho um backup desses arquivos, eu só volto ao ponto anterior àquela transformação. Quer dizer, aquele reprocessamento de machine learning, de ter que fazer, né, quer dizer, ia consumir um monte de recurso computacional, você troca por um restore. Exato, ao invés de eu gastar com Gemar, com Glue, com Athena, para carregar tudo isso, eu vou lá e restauro. E assim, a gente está falando de uma semana, mas existem processamentos que demoram um mês. Depende da massa de dados que a gente está falando que foi trabalhada, né? Não, é legal você trazer, porque a gente sempre fica na dúvida, né? A gente até conversou disso, Marcos, mas se já tem versionamento no bucket, por que eu quero backup, né? Óbvio, você pode apagar, tá no versionamento também, pode acontecer um monte de coisa, mas esse exemplo é bom também, quer dizer, E você separa eu não o fluxo. gasto um reprocessamento, eu troco um reprocessamento pesado computacional por um restore. Além de você separar o fluxo, né? Você está tendo um fluxo de backup separado do fluxo do usuário que acessa o bucket, né? Então isso também cria segurança. Exatamente, você consegue uma isonomia desse processo, né? Não, legal. A gente falou de audit, como é que está isso lá? Você vai implementar também? Legal, a gente, justamente por conta de fazer validação, compliance, auditoria, né? E até mesmo nosso ambiente está sempre em crescimento, né? Garantir que todo esse ambiente esteja sendo backupeado é importante. Então a gente está com esse débito técnico ali de implantar o Audit Manager lá para conseguir extrair esses relatórios e acompanhar mais de perto a conta nasceu, está sendo backupeada, não está, no nosso ambiente. Show, show. É isso, né? É isso mesmo. Pena que a gente não pode fazer pergunta aqui, porque o Thompson, mas ele vai estar aqui no cantinho depois, viu, gente? Vocês podem perguntar aqui, a gente também vai estar, né? Tirar todas as dúvidas de vocês. Mas acho que foi isso, né? É isso que foi a jornada, tá tranquilo, então... Eu acho que é só tudo isso. Só tudo isso, né? Muito obrigado pela sua presença, Thompson. Obrigado à Raia Drogasil por compartilhar o caso com a gente. Uma salva de palmas para a Raia Drogasil. Thompson, obrigado, viu? Tem só mais um slide aqui do patrocinador, né, amigos? Lembrando então, tá que... aqui. Você fala? Sim, lembrando que a gente tem disponível mais de 50 cursos, mais de diferentes idiomas gratuitos sobre todas as tecnologias da AWS, inclusive as de storage. Muita gente não sabe, mas tem mais de 14 produtos só na área de armazenamento da AWS. Eles estão disponíveis como treinamento, além de certificação. Todo mundo quer melhorar o currículo, aumentar aí a área de conhecimento. Tem certificação Associate, Professional e também a de especialistas. Muito obrigado mais uma vez. Só a última aqui. Procurem também, a semana que vem vai ter um Immersion Day de Storage aqui no Brasil. Vai ser dia 8, né, Samuca?
Vai ser dia 8, podem procurar lá, vocês vão achar facinho na internet, se inscrevam que a gente vai falar não só de backup, mas vai falar de storage como um todo, tá? Participem, é online, é gratuito, vai ser super legal, um bate-papo lá de umas 3 horas sobre tudo que a gente conversou aqui de storage, tá bom? Muito obrigado Então, pela gente, presença de vocês. Obrigadão pela paciência aí, viu? Valeu. Obrigado, tchau, tchau.